apreensão de uma quantidade considerável de droga, mas que na verdade a pessoa não é traficante. Como lidar com esses casos é o que eu vou estar falando hoje. Meu nome é Felipe Ribeiro, sou advogado criminalista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito ou não é, dá um joinha aí ou dislike, dá sua opinião sincera aí. Então vamos lá. É muito comum que algumas pessoas sejam presas, só que na verdade elas não são traficantes. Então a pessoa é pega ali com uma quantidade grande de droga. Às vezes a pessoa pega, isso é muito comum, tá? Até como desculpa. Então, mas sendo uma desculpa ou não, é muito importante que o órgão de acusação ele saiba comprovar o que estava acontecendo ali, né? E não se trata de uma mera presunção. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que vão passar férias e às vezes, em vez de comprar uma quantidade pequena de drogas, acaba comprando uma quantidade maior. E o que que faz? Como que funciona isso? Eu vou ser bem sincero para vocês, quando chega ali na primeira etapa, né, apreensão pela polícia e tudo, realmente vai ser considerado como uma quantidade alta, vamos supor, vai depender, né? 500 gramas para cima já vai ser considerada uma quantidade grande, 3 quilos, 5 quilos, mas às vezes a pessoa pega uma quantidade até um pouco menor do que 500 gramas e tudo, mas fica naquela dúvida, e aí, será que essa pessoa é traficante ou não? Mas de fato, em muitos casos, a pessoa, por mais que ela explique, ela vai ser tratada como se fosse traficante, ou seja, uma pena considerável, alta, né? Um crime grave, vamos assim dizer, pela nossa legislação penal, pela lei de drogas. Então, assim, muito cuidado, porque tem uma diferença muito grande do consumo próprio para o tráfico de drogas, tá? E às vezes o tráfico é muito diferente do consumo próprio. Às vezes uma quantidade pequena pode ser considerado tráfico e uma quantidade grande não. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está traficando, ela separa, né? Tanto para vender em porções pequenas, como em vez dela ficar com tudo que ela tem, com o estoque que ela tem, ela esconde o estoque em algum lugar, ou deixa uma mochila em algum lugar, ou leva pouca coisa, assim que vendeu tudo, volta na sua casa ou algum local e pega o restante. Então, muitas vezes a pessoa está com pouca substância, menos do que quem consome, mas é considerado traficante por outras questões, né? Até por conta disso também, por estar ali tudo divididozinho, por ter, às vezes, dinheiro espécie de forma, vamos dizer assim, bem picado, né? Às vezes pela diversidade de drogas, às vezes não tem só uma, tem várias. Então, assim, tem várias questões além da quantidade. Mas, às vezes, alguém vai pegar, aí que entra um outro detalhe, né? Às vezes a pessoa vai pegar para consumo próprio, mas pega também para os amigos. Muito cuidado com isso, porque pode ser uma equiparação, de fato, aí, a como se fosse um tráfico de drogas mesmo. Então, preciso ter bastante cuidado. Mas o que acontece quando a gente faz esse tipo de defesa? Gente, a gente tem que, de fato, tá? É uma questão aí que nem eu sempre vou falar, né? Às vezes na delegacia a pessoa é inocente, tanto de fato ela não é traficante, mas eu tô falando que ela é inocente assim. Ela vai lá e fala que tudo que aconteceu pro delegado e tudo mais, não se importa com uma defesa, mas é muito importante que a pessoa já comece ali a ter uma estratégia de falar o que realmente precisa ser dito, ou até mesmo o que não ser dito, ou não ser dito nada naquele momento. Mas é preciso uma estratégia para que a defesa consiga comprovar que de fato não se trata de um traficante, mas de uma pessoa que consome para consumo próprio, né? E no começo eu também te falei, poxa, mas às vezes também é uma desculpa. Não é que é uma desculpa, gente, é porque o órgão de acusação ele tem que provar, né? Tem que demonstrar que a pessoa de fato está traficando. Se não provar que está traficando, muitas vezes a tese defensiva é de consumo próprio e é acolhida essa tese. Então vocês vejam, até mesmo quando a pessoa de fato está traficando, mas não se consegue provar isso, até porque a pessoa não é obrigada a confessar e nem produzir provas contra si mesma, a acusação não consegue e às vezes o crime ele é desclassificado de tráfico para o crime de posse, né, de droga, para, vamos assim dizer, para o consumo próprio.
Então vocês vejam, né, e a desclassificação é quando você tem, só exemplificando, um crime mais grave, na verdade é um crime menos grave, né? Então, é importante que vocês entendam isso. Qualquer dúvida aí pode colocar aí nos comentários, que a gente puder ajudar. Mas fiquem bastante espertos com relação a isso, que eu falo assim, né? Uma coisa é você consumir a droga, né, para consumo próprio, né? Tem gente que vai falar que é certo, que é errado, mas a grande questão é o seguinte, né? Uma coisa é a pessoa que consome droga, outra coisa bem diferente é o traficante, né? Então você ser considerado como um traficante, né? E você poder ser preso, você poder ter todo o constrangimento como se traficante fosse, é muito ruim, né? Porque você, poxa, eu não tô fazendo isso, tô querendo consumir a droga, tô querendo pegar uma quantidade maior e tudo. Então, assim, fique bastante ligado com isso, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui e aquele negócio. Fica ligado.